Muito bem! Estamos ao vivo hoje para falar sobre psicologia perinatal e da parentalidade. A gente sabe, por favor, espero que o áudio esteja bem, né? E sempre muito bom estar falando sobre psicologia. Tem gente que diz que lives é da época de 2020, mas eu acho muito interessante, muito especial essa importante. Eu não descarto nunca live. Até porque nós estamos, recentemente, nós vamos abrir a turma do programa de mentoria para mães e hoje nós vamos falar sobre psicologia perinatal, que também fala sobre essa realidade, né? E hoje nós vamos ter uma especialista no tema. A psicologia em si, acho que é importante dizer que ela se divide em especialidades. Se você entrar lá no site do CRP, você vai ver lá diversas especialidades da psicologia. Só que as ciências elas vão tendendo a se dividir em especialidades. Então você tem, por exemplo, a medicina que se divide geralmente em partes do corpo. Então você tem lá o cardiologista, você tem o ortopedista, você tem o nefrologista e assim por diante. O neurologista. Depois de um tempo percebeu-se que essa divisão não é suficiente. E ali então passou-se a também gerar novas especialidades, digamos assim. Aí surgiu a psiquiatria, a medicina de família, e nesse caminho nós estamos percebendo também a saída da psicologia para essa parte de especialidades. Hoje se fala muito em especialidades, especificamente sobre nicho. Falar sobre isso é muito importante, porque se você entrar lá no site do CRP, como eu estava falando, você vai encontrar 12 especialidades lá. Só que inicialmente a psicologia ela se dividiu muito sobre uma especialidade baseada na geografia, no locus de atuação, na forma com que você atua ali, na forma com que você na maneira, no modus operandi ali, de acordo com o seu ramo de atuação. Então nós temos a psicologia educacional, nós temos a psicologia jurídica, nós temos a psicologia escolar, né, que é educacional, nós temos a psicologia organizacional, hoje é tida como psicologia do trabalho, que é a psicologia que trabalha ali nas organizações, RH, etc. Nós temos a psicologia jurídica, né, que é muito ligada às áreas de estudo da psicologia forense. E aí nós temos então diversas áreas da psicologia. Vejo eu que estamos partindo para um novo caminho da psicologia, onde se fala da psicologia também voltada a outras áreas, assim como aconteceu com a medicina, que eu tenho comentado. E hoje, em especial, eu tava até batendo um papo com a Isabela, que ela já vai pedir para entrar. Chama a Isa para participar, Despertar da Parentalidade, o Instagram dela. E a gente tava batendo um papo sobre essas questões dos ramos de atuação e ela, né, fez a sua formação específica para atender ali mulheres e particularmente no período ali de maternidade ou no período ali da psicologia da educação, da parentalidade. E ela vai explicar melhor sobre isso. Só que foi tão interessante o que ela estava me explicando que eu falei assim, não, a gente precisa fazer uma live sobre isso, porque muita gente não conhece e eu sei também que a gente não faz parte de um grande canal de distribuição, mas eu nunca vou desistir de tornar da maneira possível a psicologia como uma área acessível, de transbordar e compartilhar e fomentar as diferentes áreas da psicologia. E é o que nós vamos fazer hoje aqui, quando a gente vai falar sobre isso. Isabela, é só pedir aqui para participar. Deixa eu ver aqui, eu ainda não tenho pedidos, deixa eu ver se eu consigo, vou te convidar aqui. E hoje nós vamos falar então sobre o que é essa área. Se você está nos assistindo gravado, a Isabela ela vai se apresentar, mas é muito interessante a gente pensar também sobre os ramos que a psicologia tem tomado no nosso país, entendendo que hoje é boa noite, entendendo também que a psicologia cada vez mais sai daquilo que todo mundo pensa ou todo mundo acha que é aquela psicologia na clínica exclusivamente. Eu sempre vou falar sobre isso, de pensar a psicologia fora das quatro paredes apenas é sempre um desafio, é sempre
importante, é sempre desafiador, e sempre relevante, sempre muito importante. Então, boa noite, Ian, boa noite, André. André, fala para a Isa que não tem como participar pelo notebook, o Instagram é pelo celular. Não sei se você está com ela aí, mas ela já está chegando aí, já mandou uma mensagem aqui. Então, a psicologia ela tem justamente tomado essa área e eu fico muito feliz de estar tanto participando quanto percebendo esse momento da psicologia. Eu, atualmente, particularmente, eu percebo assim, uma demanda da psicologia para redes sociais, mas principalmente se você vai trabalhar na psicologia clínica, você tende ali a 30, 40 pessoas no máximo você consegue atender. Isso quando você consegue 40 pessoas hoje para atender, porque acaba sendo muitas vezes semanal. 40 pessoas para atender, você tem que falar muito, porque não é só ali aquela hora de atendimento. Existe a hora do preparo, existe o registro de sessões, existe o desenvolvimento, existe o estudo de cada caso. Então, eu costumo dizer que um número relevante aí para a psicologia acaba sendo 20, muitas vezes 30 atendimentos na semana. Então, quando eu falo em psicologia hoje, dificilmente eu consigo perceber a efetividade exclusiva da psicologia clínica, que, ao meu ver, aqui acaba se restringindo e se possibilitando quando estamos falando de psicopatologias, de atendimentos mais individualizados. Por isso, hoje, tenho trabalhado muito, né, tenho pensado muito a psicologia em grupos. Por isso que nós vamos abrir logo a segunda turma do programa de mentoria de mães. Isabela já está aqui, estou recebendo ela. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Ian. Ana Carolina Beraldo, muito boa noite. Quem mais está aqui? Olha só! Apareci, consegui! Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. A primeira live, aí eu fiquei meio perdida. Tô muito feliz de fazer parte desse momento aí, porque é coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Sim. Vivendo e aprendendo, né? Sei que tem gente aqui que vem do seu perfil, mas tem gente que não. Então fala de você, presente, conte um pouco aí da sua história, que te trouxe até aqui. Quem é Isabela Beraldo, psicóloga perinatal? Eu vou falar um pouquinho da minha história, como eu cheguei nessa área também da psicologia, né? Não foi por acaso. Eu me formei lá em 2019, lá numa faculdade em Ourinhos. E no último ano da graduação, no estágio, eu resolvi partir para a área da hospitalar. E lá dentro do hospital, eu fui interagindo com a questão da maternidade. Aí as supervisoras pediram para mim estar fazendo o grupo de gestante. Aí eu fui procurar mais sobre o tema, acabei me encantando bastante. E aí eu terminei, né, concluí a faculdade. Aí em 2020 eu passei num programa de residência multiprofissional aqui em Marília. E aí na área de saúde materno infantil, aí eu fui me envolvendo mais com essa área. Aí nessas pesquisas eu conheci um curso também do Instituto Mater Online, que oferecia esse curso de psicologia perinatal, me encantei bastante, me fiz, né? Agora eu estou formada também. Então, assim, foi surgindo, né? Esse meio para mim foi bem legal, bem gostoso. Não, que interessante você falar isso, porque os papéis, né, das instituições de ensino não é só depositar conhecimento ali na gente, mas nos desafiar nisso. Então, isso que você traz, assim, de como que você, no seu processo formativo, esses profissionais que fizeram parte dele, que fazem ainda, sempre, então, te incentivaram a buscar novos desafios. E aí, então, você foi começar a trabalhar com gestantes, depois com mães, é isso? Isso mesmo, aí no hospital, né, como a área do programa era materno-infantil, eu ficava bastante no hospital maternidade. Aí foi onde eu consegui também colocar em prática um pouquinho do conhecimento dessa psicologia perinatal e percebi. Me fala aí como que é mais ou menos a carga horária. 60 horas semanais, a residência. Um pouquinho você colocou em prática. Tô vendo esse pouquinho. Queria ser modesta, né? Mas foi bem, uma carga horária bem extensiva, então eu pude ganhar bastante experiência nessa área mesmo. Aí dentro do hospital, eu, além de atender as gestantes na maternidade, eu também fazia acompanhamento de parto.
como psicóloga, né? Cheguei a fazer alguns acompanhamentos, né? Que Quando a paciente legal, não sabia que existia. solicitava A gente vai falar também. do serviço que ela oferece, mas conta pra gente. O que é, então, assim, psicologia perinatal? Existe diferença do termo psicologia da parentalidade ou psicologia perinatal? É a mesma coisa? Só é o termo? O que é uma coisa? O que é outra? Se for a mesma coisa? Explica pra gente. Fala pra gente. Tá, na verdade, um tema, né, um complementa o outro, né? A psicologia perinatal é um tema, querendo ou não, novo, né? Aí, aqui no Brasil, pelo menos surgiu em 2007, mais ou menos, essa nomenclatura. Antigamente utilizava-se outros nomes, né? Como psicologia obstétrica, psicologia da gravidez, parto, pós-parto, e tem até um termo bem grande que é a profilaxia do parto também. Só que aí foram complementando com os termos mais atualizados. Que Então, bom, né? se A psicologia da profilaxia de parto, acho que não ia pegar. fica meio estranho, né? Não pegava muito bem. Aí o que pegou foi psicologia perinatal. Que legal. Então, a psicologia perinatal ela vai estudar os fenômenos relacionados ao nascimento, por exemplo, peri, né, em torno e natal nascimento. Então, todos os fenômenos que Hum, acontecem antes, durante e após o nascimento, né, que contempla aí tanto a mulher como o homem, a psicologia perinatal vai estar tanto a estudando. mulher quanto o homem. Sim, não é só Que as mulheres, legal. não, os homens também, É né? instantâneo a gente pensar, né? Perinatal é a mulher que tá grávida, né? É, Mas não é a só primeira isso. coisa que, não, a primeira coisa que vem na cabeça é a mulher, mas um homem também fica grávido, né, junto com a esposa, com a companheira, ele também passa por alterações emocionais juntamente com a companheira, então a gente precisa acolher o casal, né? Não só uma pessoa que gesta, né? A mulher ela gesta o bebê, mas o homem também tem alguns sofrimento em torno dessa mudança de papel, né? Porque passar a ser pai, passar a ser mãe é uma mudança muito grande na vida da pessoa. E às vezes tem É, muitas é pessoas muito legal você que, falar isso, porque não é sim, só a mulher, né? não. Mas deixa eu te E perguntar, aí então. a questão da parentalidade, ela vem para Isso que eu ia perguntar. complementar. Isso, a Legal. parentalidade para complementar. Então, a parentalidade ela vai estudar os processos de tornar-se pai, tornar-se mãe, né, relacionados à maternidade, paternidade, ao desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais. Então, ela vai complementar mais essa área. Então, não é só restritivo para grávidas, tentantes, é para tudo. Né? A Que psicologia legal perinatal vai isso. cuidar de todo esse foco. E você sabe uma coisa assim que às vezes acontece? Muita gente pensa, até hoje tem gente que pensa que psicólogo é para doido. E também tem muita gente que pensa que procurar um profissional de psicologia é só quando existe um problema muito grande, muito sério. Sabe aquele caso que a gente vê na TV, aí precisa de um psicólogo? A Uhum. psicologia perinatal, como que ela vê isso, então? Aqui passou uma moto que eu não escutei certo. É só, é Pode só repetir? mulher, é só mulher que tem problema, que procura Ah, essas. não, não. A mulher não precisa estar doente, estar em sofrimento para procurar uma psicóloga perinatal. Ela pode estar procurando antes de querer engravidar, antes de pensar também no processo. Se ela quer ser mãe, né? Tanto o homem como a mulher, procurar a psicologia para isso, a perinatal para isso. Até a gente trabalha na questão do planejamento familiar, então vem muito antes do nascimento. Legal. Então, a gente vai trabalhar essas questões. Se a mulher realmente quer ser mãe, como que ela quer ser mãe, quando ela pretende ser mãe, como que está a relação do casal para acolher esse novo indivíduo que vai vir. Então, não precisa estar em adoecimento. Né? Ela pode estar procurando antes para buscar informações, orientações de como prosseguir de uma melhor maneira possível, mais saudável, né, emocionalmente, para Nossa. passar por essa fase. É muito legal você falar isso, porque assim, talvez Ah, seja é um muito desafio apaixonante. de toda a área da saúde, talvez tenha esse desafio, Uhum. porque a gente tem essa cultura de procurar profissional de saúde só quando está assim, você até falou de profilaxia, né? Prevenção, tá, gente? Sim. E assim, isso não é uma reclamação de cardiologista, de psiquiatra, de psicólogo, de nutricionista. E as pessoas geralmente buscam, então, os serviços de saúde
quando existe um problema gigantesco, e não é bem assim, né? Sim, Geralmente, tudo que é falado antes, conversado antes, tratado antes, cuidado antes, poderia então evitar esses casos, né? E a sim, com psicologia perinatal, certeza. e a psicologia, né, perinatal, ela, ela atua na clínica. Você falou do hospital, na casa das pessoas, né? Aonde que É, isso acontece? Que é um serviço que quase então, pessoas não conhecem, uma coisa que pode vir passar na cabeça, né? Então, onde é que tem isso? Né? Que bicho é esse? Onde tem isso? ô Sérgio, nem tanto as pessoas, até os próprios profissionais da psicologia não conhecem essa área, né? Por isso que eu gosto de estar Verdade, vindo aqui para verdade. falar, para esclarecer também, né? Que existe, está aí, e precisar de pessoas para atuar nessa área também. Então, os locais de atendimento que a gente pode estar aplicando as técnicas da psicologia perinatal são na clínica particular, nos hospitais, que é hospital maternidade, nas escolas, com trabalho de planejamento familiar também. A gente pode já estar fazendo esse planejamento desde a pessoa da adolescência, né? Desde a adolescência, com crianças também. Até na área jurídica, na parte de adoção, né? Que a psicologia Que perinatal também legal, é trabalha com essa verdade. questão de adoção, né? Em clínicas de fertilização, de reprodução humana assistida, que a gente vai trabalhar com as tentantes, né? E As tentantes cada são um desses pontinhos que você está falando aí já dá uma live só disso, né? já dá bastante live Então, para a gente conversar. que como é muito lugar, né? Eu acabei até te interrompendo na metade. Quais são os outros lugares? Então, só para explicar o termo tentante, são as mulheres que estão na tentativa de engravidar, né? Mas também sempre a gente sempre priorizar o casal, né? O pai também, né? Ou a constituição da família, um casal homoafetivo, até mesmo uma família monoparental, que é constituída por uma só pessoa, sendo uma mulher, um homem. A Cada gente vai vez estar aí. mais comum, né? Isso, mais comum, gravidez, né, maternidade solo, paternidade solo. Então, a gente está aí para estar dando esse suporte para fazer essa transição da melhor maneira possível, né? Porque, assim, a pessoa, ela sendo orientada, né, o casal, a mulher, o homem, as chances de desenvolver ou a chance de desenvolver uma alteração emocional, por exemplo, o que que é uma alteração emocional? Uma ansiedade, uma depressão, um estresse durante ou após o nascimento do bebê, ou após a adoção, né? Seja qual via que for aí o filho que for vir, já são menores, né? É um trabalho de prevenção mesmo. Que legal você falar isso, porque a humanidade, né? Enquanto você falava, eu vinha pensar, a humanidade, eu já falei isso aqui algumas vezes, ela muitas vezes ela perdeu o que a gente tinha de maior base, não é mesmo? Porque assim, antes todas as pessoas se Chegava ali no final da tarde, sentava em volta da fogueira, falava da vida, falava do filho, os filhos estavam juntos, tudo. E com essa vida que a gente vive hoje, não é agora da advento da internet, não, é desde quando a gente, do êxodo rural, quando a gente decidiu morar em cidade. A gente teve esse contato de aprender, né, com todo mundo da comunidade. E quem que vem Uhum, trazer, então, esse aspecto atualmente? Os serviços, né, de saúde, porque hoje você não consegue sentar com 13, 15 mães ou avós para falar sobre maternidade e tudo mais. E aí você traz esse know-how, né, dessas 15, 20, 50, 80, 90, mais o que tem de artigo científico, o que tem de produção acadêmica, e traz então esse uhum, conhecimento nesse momento que é ímpar, né, que é muito sim. delicado. Uma coisa que começa errado, tem tudo para dar errado. É Porque importante frisar que a psicologia perinatal, da parentalidade, ela é formada, né, baseada em evidências científicas, né? Então não é um achado popular, é porque é assim, não, tem todo um estudo, né? Tem toda uma ciência por trás. Então a gente tem o domínio, a técnica para poder ajudar de uma maneira possível, né? legal, quando junto o conhecimento e a prática com mães, né?
Então, assim, Isso. o quanto que você já experimentou, o quanto que você já conviveu, o quanto que você já acompanhou, auxiliou mães também. Então, junto à academia, junto com a experiência, então a gente tem uma coisa assim. Eu tenho até um amigo que fala: quem não planeja já está planejando errar. Então, assim, Uhum. no maior projeto que a gente tem nessa vida, que são os nossos filhos, né? Se a gente não tem, então, essa segurança, esse apoio profissional e tudo mais, a gente está, né, praticamente planejando errar. Assim, Isso. pensando nisso, que tipo de serviço que a psicologia oferece, a psicologia perinatal? Então, além da psicoterapia, que é todas as abordagens da psicologia oferta, né? Tem a psicoterapia individual. A psicologia perinatal, ela tem uma técnica, né? Que a gente chama de pré-natal psicológico. Né? Então, o que que é isso? Igualmente, a gente precisa ir todo mês fazer o pré-natal fisiológico para ver o desenvolvimento do bebê, acompanhar a saúde da mãe e do bebê. A gente vai fazer um acompanhamento da saúde mental, né? Então, que é uma técnica, não é uma psicoterapia, mas é uma psicoeducação, né? A gente vai passar informações, né? A gente vai validar alguns fatos e quebrar algumas fantasias que a sociedade coloca, né, dentro da questão da maternidade, da paternidade, né, essa obrigação, às vezes, de colocar a mulher como, ai, toda mulher sonha em ser mãe, mas às vezes não é assim, nem toda mulher tem esse sonho, né, e aí a Ah, gente, né, nasce uma criança, nasce uma mãe. e não é assim que funciona, né? Nem toda mulher quer ser mãe. Às vezes, o pré-natal psicológico, a gente encontra gestantes que não planejaram a gestação, assim como 50% da população, 50% das grávidas não planejaram uma gestação. Então, Sério isso? sim, Nossa, que eu vou guardar esse dado para mim, é um dado muito relevante, né? Então, metade da população brasileira não planejou estar aqui, né? não planejar uma gestação, e aonde pode acontecer algum sofrimento emocional, né? Mas é o interessante que até mesmo as mulheres, os casais que planejam uma gestação, eles não estão isentos do sofrimento, né? Eles podem, Exato. em determinado momento da gestação, desenvolver alguma alteração que é aonde a gente entra para ajudar, né? Eu tenho alguns dados que eu trouxe da literatura que mostram mais ou menos, né, essa questão do sofrimento, né? Tem esses 50% das mulheres que não planejam gestação e desses 50%, metade também, 50%, desenvolve alguma alteração emocional significativa, né? Nossa, Então, na verdade, a gente já podia encerrar aqui, porque assim, é um dado assim, extremamente relevante, né? Você pensar sim, que 50% das gravidezes, o plural, né? gravidezes. Estranho falar gravidezes, né? É E estranho, aí, mas é. você pensar que 50% das gravidezes não são planejadas, já é um dado assim, que torna urgente, importante, relevante a atuação do psicólogo perinatal. Isso E mesmo. mais, não só, mas mais relevante ainda também no planejamento familiar, né? Uhum. Dessa ideia É de onde. Isso. É onde, na verdade, a gente todo casal deveria iniciar por ali, né? No planejamento familiar, né? Assim, já no planejamento familiar, já consegue também trazer algumas questões que já consegue trabalhar algumas questões na questão de sofrimento, de alteração emocional, né? A gente já consegue avaliar. Aí no pré-natal psicológico também, quando a gestante, e vale para o pai também. Tudo que eu tô falando a gente eu precisa tô incluir o pegando aqui, pai. ó, sou pai também. Luto pela saúde mental paterna, né? Até né, tirando um pouquinho do foco, o trabalho da minha conclusão da residência foi sobre depressão pré-natal paterna. Então, é uma depressão que ocorre durante a gestação da mulher. Então, o homem, querendo ou não deixar de lado, mas ele sofre. E a gente precisa olhar para esse pai também. Então, a gente não pode esquecer.
E o pré-natal psicológico serve para os dois, tanto para a mulher como para o homem, para se avaliar também, a gente faz uma avaliação mental, que é uma técnica exclusiva nossa da psicologia, né? Que a gente tem esse conhecimento, né? Porta esse saber científico para avaliar. Né? E se no pré-natal psicológico a gente identificar algum transtorno mental, alguma doença mental, a gente vai fazer os encaminhamentos corretamente. Se a mulher ou o homem precisar de uma psicoterapia a longo prazo, a gente vai estar encaminhando. Então, é uma assistência bem completa, né? Poxa, que interessante. Vou ler aqui alguns comentários, tá bom? Claro. Suplicy, Aldenise Lima, boa noite, Sé. Excelente abordagem, colega. Ela também psicóloga aqui, a Fran entrando. Recantos Joias da Havana. Parabéns pelas falas de ambos sobre esse tema tão relevante. A Havana também ali é mãe, viu? Até onde eu sei. Tem lá dois meninãos, gigantes saudáveis. Ô Isa, olha, é tanto assunto que eu queria já pedir para você, se possível, a gente voltar mais vezes aqui para falar disso. Não, vamos voltar sim, Olha da área com da certeza. atuação, já assim, olha, eu, por exemplo, não sabia que assim, você falou de locais, né? Uhum. Pensando, tipo, você falou da clínica, hospital, onde mais que são esses locais? Escolas. E eu também acabei não falando, mas agora eu lembrei. Organizações, né? Empresas, a parte jurídica, na questão de adoção e também nas unidades básicas de saúde, na atenção primária também. A gente pode estar atuando lá dentro. Na verdade, até na psicologia do esporte, onde tiver área de psicologia, onde tiver mães, pais, a gente já pode atuar, a gente pode ajudar em algum momento, né? Casa, às vezes, né? Quem às vezes tem muita Sim. mulher que está com problema de locomoção, não tem disso? Sim, a gente também, às vezes, por exemplo, no pós-parto, né, quando a mulher tá tá no puerpério, tá naquela dieta, às vezes fez uma cesárea, tá com dor, não pode sair, a gente também tem essa opção de atender a domicílio, né? Fazer ali umas duas sessões para também faz parte do pré-natal psicológico, uma ou duas sessões Às vezes depois que o gravidez bebê de risco nasce também, né? Fiquei pensando para aqui. saber como que essa mãe tá, esse pai tá, até para prevenir, né? Se tiver alguma questão de depressão, a gente já vai fazendo um encaminhamento, vai acompanhando esse casal, né? Seria muito interessante. Cada pessoa que vê essa live, tiver alguém na cabeça, ó, aproveita, tem esse Sim. aviãozinho aqui, você que está vendo gravado também, envia, porque assim, é de extrema relevância, porque Uhum. quando a gente fala de crianças, a gente está falando, na verdade, do nosso futuro, o futuro, assim, da nossa cidade, país e tudo mais. Então, quem sabe a gente não pode pensar em construir uma sociedade melhor, mais saudável também, pensando no serviço de psicologia perinatal, né? E é isso que eu tô Sim. pensando. Por que você acha que é importante, assim, essa área? Por que você acha importante as pessoas saberem disso? A importância dessa área, ela se dá pelos dados que a gente tem, né? Vou passar outros dados que eu trouxe também, tá? Então Manda vamos agora, lá. já tô anotando aqui. Na gestação, o que temos na literatura, né, nas pesquisas científicas? Na gestação, 32% das mulheres relatam alta ansiedade durante a gestação. 62% relatam estresse. Ansiedade, você fala Olha para assim, você ver, normal a gente tem uma 62%. ansiedade comum. Você está falando de alta A ansiedade. alta ansiedade, isso já é como uma alteração emocional, a ansiedade que já no nível que já está atrapalhando, né? Chega a ser até um adoecimento bem Aí que tá. difícil. A gente vê dados da OMS, né, falando até em dados, que fala assim que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum, Eu tenho essa percepção, não sei se assim, falando agora enquanto, né, bate-papo mesmo. Ficou normal. No brasileiro, assim, eu falo assim, eu sou ansioso. Ficou normal as pessoas falarem, eu sou ansioso mesmo. E quando você fala que 30% das mulheres experienciam na sua gravidez, 32 é uma a cada três. E assim, é um terço das mulheres. E você pensar que
essas mulheres apresentam uma ansiedade significativa, né? Sim, O termo que você me passou é assim, então a gente acaba caindo assim, chega a ser, como é que fala, uma tautologia de falar em profilaxia. Então, assim, sim, por quê? Teoricamente, 32% só de ansiedade já passam por isso. A gente vai falar em prevenção, até essa ponta, às vezes, não conhece esse tipo de serviço, né? Então, se a gente for pensar que 33% da ansiedade, sem falar outras psicopatologias, 33%, 32% já experimentam, né, ou experienciam isso, a gente pensar então em prevenção, a gente está falando numa necessidade desse ramo de atuação enorme. sim, por isso que é importante. Assim, não generalizando, a ansiedade, ela, né, no seu estado normal, todo mundo, a gente, eu sou ansiosa, Claro, todo mundo é ansioso, é normal na gestação. Agora, a alta ansiedade, né, que já é uma alteração muito significativa, é isso que a gente tem que ter atento, né? esses Então, 32% 32%. é da E ansiedade significativa, né? Você está falando. significativa, isso. E vinte e Então, dois tipo, por não é essa cento ansiedade normal que você está falando. 32, não, não é já é aquela ansiedade significativo. normal, aquele medo, aquele anseio, estou, né, vou ser mãe, aquela preocupação com o desenvolvimento do filho é normal, toda mãe passa, vai ter, é normal sentir, né, até sentimentos ambivalentes de tristeza e felicidade, isso é normal. Agora, o que a gente está tentando tratar são os sintomas que geram o sofrimento mesmo em si, que pode acarretar numa depressão, até uma depressão pós-parto, né? E os dados de depressão durante a gestação é 22%, é quase uma Sim. em cada quatro mulheres desenvolve depressão durante a gestação. Me Então fala de novo são esse dado, por muitas, né? favor. Oi? Qual é esse dado aí? Quantos por cento? 22%. 22%. Então, olha só, a gente tem 32% das mulheres de ansiedade. Um terço de ansiedade. Meu, o serviço que a psicologia perinatal vai acabar também contribuindo. Essa ideia da gente parar de pensar, é, quando a gente fala assim, em alterações de emoção, enquanto algo Uhum. normal, corriqueiro, todo mundo passa. E esse todo mundo passa, esse tipo assim, é falta de Deus, é falta de enxada. Você acredita que eu já vi? Mandei, eu fiz uma moção na época, que eu já vi em rádio a pessoa falando que depressão é falta de enxada, sabe? Em rádio, não é conversa de lugar, sabe? E quantas pessoas que a gente conhece no dia a dia que se falasse, olha, sua depressão vai curar se você carpir um quintal. Meu, essa pessoa carpia dois, porque é a solução mais fácil, então, se fosse. Sim. Então, A gente não pode generalizar, né? quando a gente fala de saúde mental, particularmente, isso é uma realidade assim no Brasil, até falando na América do Sul, outros países a gente já percebe o serviço da psicologia mais difundido, tudo. A gente ainda fala, gente, a gente está falando de serviços de saúde mental, serviços de saúde. Tem gente que separa saúde mental de saúde. Os dois é saúde, gente. Saúde. São dados muito. Olha, eu até anotei aqui. É uma coisa assim, São dados bem realmente. importantes e bem gritantes também. Por isso que a gente fala, é importante, né, ter a psicologia perinatal, os psicólogos perinatais terem esse conhecimento específico para poder ajudar esses casais, né, esses homens e mulheres que estão passando por esse sofrimento, né? E E tem demais. Queria, os queria dados muito também realmente do. agradecer. Esses dados que você tem trazido, assim, é uma virada de chave quando você pensa, então, é algo, um serviço, de repente, suplementar. Não, é algo realmente relevante, realmente. Então, Ô, está falando das Sérgio, importâncias, né? Eu estou aqui perplexo, eu né? acabo até, né? E é interessante que o popular, né, as pessoas tem a crença de que a depressão em mulheres é maior depois que o bebê nasce, mas não. A gente tem o dado também após o nascimento desses mesmos indicadores e foi avaliado as mesmas mulheres, então que durante a gestação mesmo é um período potencial de crise. A gente fala assim, não, potencial é que
Não, nem é todas as mulheres que vai desenvolver, né? Uhum. Mas é um período que pode vir por causa dessa mudança muito grande na vida da mulher, do homem. Então é Tá. um período que a gente fala que é potencial, por isso que a gente precisa cuidar na gestação. Não, E após verdade. o parto, após o nascimento, a gente tem os dados, aí eles vão cair, né? Esse 32% que tem na gestação de alta ansiedade, ela vai cair para 26%. O estresse vai cair para 49% e a Explica depressão melhor vai cair esses para dados pra gente. 17%. Explica melhor pra gente aí que eu me perdi nas porcentagens. Tá. Os mesmos dados que eu trouxe que de estresse, ansiedade, depressão durante a gestação, o mesmo estudo mostrou que após o nascimento eles tem uma queda na porcentagem. Então, lá, a alta ansiedade, que na gestação era 32%, após o nascimento vai cair para 26%, né? O estresse, que era 62, vai cair para 49%. E a depressão, que era 22, vai cair para 17%. Então, Então, quebra um esse pouquinho dado pode estar denunciando para a gente a importância, então, mais uma vez, isso de se pensar na psicologia durante, né, a gestação. antes e durante a gestação, né? Antes e Por durante. isso que é importante. E quando você pensa, porque assim, geralmente pensa, depressão pós-parto. Eu acho que talvez se a gente fosse pegar aí um hit parade dos problemas que as pessoas enfrentam, se fala-se muito em depressão pós-parto. Tem gente que pensa que é só isso. Então você está dizendo, né, o que parece que esses dados indicam é que pensar antes acaba sendo mais eficaz. É isso? Mais eficaz. Porque prevenção, né? Gira tudo em torno da prevenção. O que a gente pode prevenir para não se cronificar depois? Então, a depressão durante a gestação, a mulher pode apresentar, mas a gente pode tratar, né? Pode fazer acompanhamento e diminui muito, muito consideravelmente a chance dela desenvolver uma depressão pós-parto. Então, ela vai poder dar um suporte melhor por filho, o vínculo vai ser melhor também, que a mãe depressiva não é porque ela não quer, mas ela não consegue, às vezes, ofertar um apoio suficiente para a criança, né? Dar o suporte, fazer a questão do afeto, do apego, tudo, né? Vai sendo prejudicado com a mãe depressiva, com o pai depressivo, e vai tendo outras sequelas também na criança, né? Por isso que a gente tem que cuidar dos pais, para que tem um lema também que eu gosto bastante, que é o nascer bem para o mundo melhor. Então, quando os pais estão bem, a criança nasce bem também. E quando os pais estão mentalmente saudáveis, vão criar filhos mentalmente saudáveis, né? Então, esse é o intuito da psicologia perinatal, cuidar desses pais para que essas crianças não desenvolvam lá no futuro transtornos mentais, transtornos de comportamento. Até anotei aqui, se a gente fosse voltar a fazer essa live de novo, ia ser esse título. Nascer bem para o mundo melhor. Mundo melhor, Essa é Poxa, uma realmente. frase da Fátima Bortoletti, né, que ela é uma das pesquisadoras e aqui no Brasil nacional do tema, fora outras também que tem bastante, né? E ela trouxe essa frase num simpósio que eu participei de assistência à psicologia obstétrica, né? E eu gostei bastante, ficou gravada aqui. Que demais. Então, E, já vamos dar esse título, hein? Nascer bem para um mundo melhor. Isa, e aí, eu só que para encerrar, assim, arrematar, o que acontece na mulher, né? O que pode acontecer com a mulher se a gente não trata ela na gestação, né? Se a gente não dá esse olhar, ela pode agravar os sintomas. Aí pode virar uma depressão, até mesmo algum outro transtorno mental, né? Isa, eu não E, atendo esse público, mas assim, uma impressão que eu tenho é que, não raramente, é impressão, tá? E você vai me dizer que você que atua realmente nessa área. Às vezes aquela mulher tem aquela depressão, sabe aquela depressão que a pessoa vai levando? Às vezes ela toma um antidepressivo que pegou da mãe, às vezes ela começa uma psicoterapia, faz ali 30, 60 dias e para. Às vezes ela vai lá no psiquiatra do posto, pega mais uma caixinha de remédio, aí para, aí esquece. Essa mulher que tá levando, tô falando mulher porque estatisticamente
a questão de depressão, basicamente, fala-se mais numa prevalência de mulher, e a gente está aqui falando especificamente Sim. dessa depressão pós-parto. E eu tenho a impressão que essa mulher, né, que já vai levando, ou tem aquele desânimo e ali, né? E aí, quando isso chega na gravidez, os hormônios, a gente sabe, não só os hormônios, toda a realidade, a situação, isso é como se batesse no liquidificador, né? Tudo isso. E eu tenho a impressão que essa mulher, ela vem nesse processo também. Existe essa realidade ou é uma coisa só da minha cabeça? Não existe também. É que assim, a depressão, ela não surge do nada, né? Ela se instala em algum momento da vida na gestação ela pode, né, se cronificar, ela pode, né, ser um boom assim para ela aparecer, mas a gente não trata a mulher assim como nasceu, teve o parto e ficou doente. Não, é uma coisa que já vem antes, pode ser desde a infância dessa mulher, dessa pessoa, né? Então, tem muita gente que também não acredita porque a sociedade coloca que a maternidade é uma coisa boa, que é um mar de rosas, que é Verdade. tudo lindo, né? Então tem essa Aguardo. questão muito social, né, de que a sociedade coloca pra gente. Então que a mulher, por que que a mulher tá sofrendo se ser mãe é a coisa mais linda do mundo? E não, Ser não, mãe é padecer no paraíso. não Frase pesada, né? é. E aí tem muitas que, como a sociedade coloca, a família também não percebe e vai levando, vai empurrando com a barriga, mas às vezes se for ter um outro filho mais para frente, pode, né, cronificar e pode até ser um transtorno bem severo também, né? Deixar a mulher bem doente. Poxa, que interessante, hein? Olha, eu saio dessa live impressionado com a relevância do seu trabalho e assim, te parabenizar, né, por essas ações, suas atuações, porque talvez quando a gente atua, às vezes assim, só na mãe, eu tenho muito essa ideia de vetor, sabe, na psicologia, Uhum, que é 1 milímetro. 1 milímetro não é nada aqui. Mas quando você anda 10.000 quilômetros, né? Quando você anda 30 anos, esse 1 milímetro se tornou quilômetros ou centenas de quilômetros. E quando a gente fala em perinatal, tanto quando a gente fala de profilaxia, quando a gente fala de psicologia parental, eu tenho muito essa impressão que a gente está lidando, a gente está alterando a história aqui e gerando um efeito gigantesco e talvez assim, talvez até imensurável, sabe? Quando a gente pensa na possibilidade na atuação e no efeito dessas ações, na verdade, nos filhos, né? Quando a gente fala de perinatal, uhum. a gente está falando da mãe, mas basicamente a gente está falando dos efeitos dos filhos, né? Sim, Verdade? ela vai, a mãe doente, o pai doente, ela vai interferir, influenciar muito no desenvolvimento da criança, né? Até durante a gestação, por exemplo, no feto, se a mãe a mãe tá doente, pode ocasionar o quê? Um nascimento prematuro, né? Se ela tá com alta ansiedade, estresse, então, os hormônios e até questão emocional vai ocasionar um nascimento prematuro, que é o bebê nascer antes do tempo, nascer baixo peso, né? Não conseguir ganhar o peso necessário para nascer. Às vezes é o tempo que geralmente fica em UTI, né? Porque precisa recuperar o peso, problemas de comportamento e lá mais para frente também transtornos mentais, né? A gente carrega muito dos nossos pais, da nossa família. Então, se o nosso pai, a nossa mãe está doente, ela não consegue ofertar o que a gente precisa, né, para desenvolver. Até atrasa no desenvolvimento dessa criança, né? Por isso que é importante a gente estar atuando nessa área, falando e cuidando dos pais, das mães, para que os filhos nasçam e cresçam saudável, né? Sejam pessoas mentalmente saudáveis, mais seguras, né? E o mínimo que a gente tem que fazer, acho que depois dessa live, que a gente tem que fazer é quebrar essa ideia de normalidade. Essa ideia de é assim mesmo, que passa, quando crescer, ou ai, ser mãe é assim, não precisa ser. Existem muitas, né? Se a gente tivesse talvez há 150 anos atrás, talvez essa fala caberia, né? Uhum, Sabe? Muitas vezes, claro que não é intencional, mas essa coisa de tipo, é assim mesmo.
é uma. Na verdade, a gente está menosprezando, talvez não intencionalmente, mas menosprezando tanto o potencial dessa mãe quanto a situação real dessa mãe. Então, acho Sim, que o mínimo que a gente tem que trazer e levar, quem está aqui com a gente nessa live, é não mais se calar diante desses abusos velados. Acho que eu vou usar essa fala. uhum, Tabus velados, que às vezes se escondem, né? Até em frases que a gente falou aqui, ou de aceitação, coisa assim. Isa, poxa, que conversa boa, hein? A gente precisa fazer mais vezes. sim, Isa, com certeza. assim, quem quiser saber mais, eu não sei se você usa Instagram, só o Instagram, Sim, tenho. contato. Sim, para entrar em contato, para saber mais informações sobre essa área, até mesmo do atendimento, né, tirar alguma dúvida, eu tenho essa página, né, que eu criei para disparar conteúdos da psicologia perinatal e da parentalidade, que chama Despertar da Parentalidade, né? Tanto no Facebook como no Instagram, você consegue achar como Despertar da Parentalidade, e lá vai ter os meus contatos de e-mail, de WhatsApp também, a pessoa pode estar entrando em contato que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar e auxiliar também, né? Adorei essa conversa, de verdade. Eu também gostei. Eu devia fazer mais vezes. Uhum. Tudo bem? Muito obrigado, obrigado a cada um de vocês, né? Que esteve conosco até agora, 7 horas, é o horário de isso aí. Você que está assistindo gravado e assistiu até aqui, deixa um comentário, alguma hashtag até aqui, alguma coisa assim, porque vai ser muito feliz. Sabe que sempre que eu vejo as métricas, as lives, elas, acho que depois de 2020 isso aconteceu muito, elas têm muito mais visualizações depois do que Depois. e é muito interessante que Uhum. na verdade, a gente criou uma maneira de criar conteúdo sem ter que parar para editar, para acertar, para fazer isso, fazer aquilo. E nesse bate-papo, assim como acontece há milênios, é com bate-papo, é com interação social, é com diálogo que o ser humano aprende, e não com guerra, não é? Sim, com certeza. Quero agradecer esse espaço que você me deu, né, para poder falar um pouco dessa área que é muito encantadora. Não sei, eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada por essa área. E para levar informações, né? Informações que são válidas, informações que podem auxiliar aí os pais, as mães, né, a ter uma melhor vi- é, vivência da maternidade, da paternidade, né? Até a própria rede de apoio, perceber quando a mãe, né, não tá legal, dar aquele suporte, né? Não invalidar os sentimentos dela, mas, ó, não, eu entendo, é um sofrimento, né? Independente de qual seja, é um sofrimento. Então, você precisa dar atenção, você precisa dar ouvida e a gente precisa ajudar, né? Verdade. E tem os corações explodindo aqui, viu, Ana Carolina? Obrigado, A suspeito. minha irmã, beijo pra minha irmã que tá me assistindo, que é Tem mamãe. já pesada esses comentários. Mas realmente, muito bom estar aqui. Eu que Sim, agradeço e vamos fazer mais vezes. com Abraço. certeza, Sérgio. Um abração, pessoal também que está assistindo, vai assistir depois. Obrigado pela oportunidade. Legal. Isa, deixa eu dar o último recadinho. Quem chegou até aqui, Claro? daqui a pouco nós vamos abrir, assim, nós estamos com a turma do programa de mentoria de mães. Então a gente já vai Uhum. abrir a segunda turma. Tem sido incrível a experiência, Isa. Tem sido incrível o quanto que a gente tem crescido, pegado na mão dessas mães. Tem sido muito, muito legal. Aí já não é, né? Como você disse, já não é tanto. Já é para quem está com os filhos maiores e tudo. E aí, em breve, nós vamos abrir, então, a nossa segunda turma. Então, se você ainda não se inscreveu aqui, tá vendo isso depois, a gente vai postar mais novidades em breve. Grande abraço! Até, Grande abraço também. Tchau. tchau. Ai, que gostoso.